Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor ministrou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude. E se a mensagem que foi ministrada no dia de hoje tocar no seu coração e se assim você desejar e quiser ofertar no nosso ministério, as nossas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. E que Deus venha te abençoar tremendamente por essa atitude em nome do Senhor Jesus. E o tema da mensagem de hoje é Conquiste Reserva. Eu oro para que essa mensagem faça sentido ao seu coração e que através desse vídeo o Senhor venha edificar a tua vida, venha fortalecer o teu espírito, venha trazer discernimento em nome do Senhor Jesus. Amém. E antes de começar a mensagem, eu quero ler um texto para você que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. E diz assim a palavra do Senhor. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite reserva, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dei-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar azeite para vocês. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Eu gosto muito dessa parábola, principalmente sobre o fato de como é importante na nossa vida eu e você termos reserva no que diz respeito ao reino espiritual e às coisas espirituais para a nossa vida. Essa é uma das parábolas mais conhecidas da palavra de Deus e já tem centenas de ministrações aqui no YouTube de pastores e pregadores que usam dessa parábola para ministrar de diversas maneiras, trazendo várias revelações. Mas hoje eu quero trazer para você o foco justamente sobre a importância para mim e para a tua vida termos reserva para quando chegar o dia mal, para quando enfrentarmos as batalhas da nossa vida, eu e você não venha enfraquecer e assim sermos derrotados ou, no mais extremo caso, destruídos por essa batalha nas nossas vidas. E ter reserva para mim e para você é importante, porque nas nossas vidas, nós iremos passar por muitas provações. O Senhor Jesus mesmo advertiu, no mundo vocês vão ter aflições. Ele sempre advertiu sobre os ataques, as investidas, as dificuldades, os problemas que eu e você, que nós que aceitamos viver segundo a sua palavra, iríamos passar, iríamos enfrentar. E que isso não é incomum. Todos aqueles que vivem genuinamente a palavra do Senhor passam por lutas, passam por provações, passam por desertos. E o que faz com que muitos saiam vitoriosos, saiam vivos dessas batalhas, é a reserva que eles adquiriram antes de entrarem nessas batalhas. Por isso que é importante que eu e você estejamos constantemente buscando a presença do Senhor. Estamos buscando cada vez mais uma vida de íntima relação com Jesus. Porque quanto mais na presença você e eu estivermos, mais azeite, mais unção. Porque quando a gente vê a palavra azeite sendo escrita na Bíblia, uma das simbologias dessa palavra é a unção. Então, mais unção nós estaríamos recebendo de Jesus ou de Deus sobre as nossas vidas. Isso irá gerar uma reserva para nós. Porque muitas pessoas que vivem o Evangelho, ou dizem viver o Evangelho, estão preocupadas apenas em ter um momento durante a sua semana de comunhão com Jesus. Se a gente for observar, grande parte da massa que hoje compõe a igreja só se relaciona com o Senhor Jesus, com o seu noivo, em um dia da semana, sendo mais comum o domingo, ofertando um único dia da sua semana para Deus. E acham que isso será o suficiente para vencerem as aflições que irão passar durante a semana. E isso é muito triste, porque estão enganadas, porque isso não vai garantir para que as pessoas lutem e vençam as aflições que irão passar durante a semana. Por isso que muitas pessoas desistem de ir para a igreja, por isso que muitas pessoas se rendem às batalhas, por isso que muitas pessoas se desviam do Evangelho, porque estão construindo momentos isolados de relacionamento com o noivo, enquanto se dizem noiva dele. Nós precisamos constantemente, diariamente,
temos um tempo de relacionamento com Deus. E isso gerará para nós esse momento de relação diária com Deus, de comunhão com o Senhor, de busca pela sua presença, reservas para cada um de nós. O nosso momento de oração diária com Deus está gerando crédito para nós num campo espiritual. E esse crédito servirá para adquirirmos unção reserva, azeite reserva. Porque nem eu e você sabemos das provações que nós iríamos passar no futuro. Há alguns casos que o Senhor já vem e nos avisa, nos adverte, mas nós precisamos estar em alerta e entender que nós podemos passar a qualquer momento por batalhas, aflições, e o que vai fazer com que você resista e vença todas essas batalhas é a unção reserva que nós iremos ter na nossa vida. No decorrer da palavra do Senhor, você vai ver que Deus nunca nos chamou, nem a mim nem você, para ter momentos isolados, para ter experiências isoladas com Ele. Deus nos chamou para ter uma íntima relação com Ele. Para aqueles que escolheram viver uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento diário com Deus, experimentaram de coisas extraordinárias com Deus. É uma das coisas que eu sempre falo aqui. Se a gente for tomar por experiência esses grandes profetas da palavra do Senhor, principalmente do Velho Testamento, olha quantas experiências extraordinárias, quantos momentos com Deus eles viveram justamente porque escolheram ter uma caminhada firmada com o Senhor, segundo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, buscando constantemente ter contato com Deus. E esse contato constante, essa busca constante, adquiriu para cada um deles reserva no campo espiritual, azeite reserva para que, de uma forma assim, as suas lamparinas nunca estivessem apagadas. Então nós precisamos ter a prudência como principal fundamento para as nossas vidas. Por que que as 5 virgens prudentes entraram no casamento, experimentaram do banquete nupcial? Porque elas foram prudentes. Antes de irem ao local da cerimônia, elas se prepararam antes. Buscaram ter consigo azeite e reserva. O que fez com que elas entrassem no casamento diferente das imprudentes não foi porque elas eram mais bonitas, mais bem vestidas, tinham mais dinheiro, não. Foi porque elas tinham azeite e reserva. E no momento que as suas lamparinas estavam apagando, elas usaram da reserva para acender novamente a lamparina, o que foi diferente para as imprudentes. A gente não sabe quanto tempo será necessário eu e você esperarmos pelo noivo. A gente não sabe o quanto de luta iremos passar até que ele venha para buscar a mim e você como noiva dele. Então nós precisamos, assim como as 5 virgens prudentes, ter conosco, levar conosco, ter sempre do nosso lado uma botija de azeite reserva, porque pode chegar o tempo de escassez, pode ser que demore até a chegada da promessa em nossas vidas, demore até a chegada do noivo para nossas vidas, e aí esse tempo a mais, incalculável, que nós não podemos medir, essas batalhas que nós não podemos prever, não venha desfalecer a minha e a tua fé. E mais uma vez eu volto a dizer, o que garante, o que faz com que você tenha sempre a reserva em nossas vidas, azeite sobrando, será gerado pelo nosso relacionamento com Deus. Nosso constante relacionamento, a nossa busca constante com o Senhor, as nossas orações diárias com Ele, os nossos jejuns, os nossos sacrifícios que nós fazemos diante dEle, tudo isso gera para nós reserva, meu querido. Quer ver um exemplo? Quando você vai ler lá o capítulo 24 do livro de Êxodo, você vai ver que Deus chamou todo aquele povo que estava preso no Egito para ter relacionamento com Ele. E Ele prometeu que no final de todo aquele deserto que eles iriam enfrentar, havia uma promessa. Só que o caminho do deserto, o tempo que eles iriam passar no deserto, seria um tempo que Deus tinha tirado para que aquele povo construísse uma íntima relação com Ele, com o seu Deus. Para que eles buscassem constantemente estar com as suas vidas alinhadas à palavra do Senhor, alinhada aos seus mandamentos, querendo cada vez mais estar diante do Senhor com as suas vidas em santidade a Deus, em santidade a Ele. Só que se você for olhar, foram raras as pessoas que faziam parte daquele povo que escolheram ter uma vida de íntima relação com Deus. O exemplo mais claro é Moisés. A palavra do Senhor diz nesse capítulo que Deus manda chamar Moisés e algumas pessoas como Nadab, Abiú, e 70 dos anciões que constituíam aquele povo para subir ao monte para ter um momento de relacionamento com Deus. E a Bíblia vai dizer que todos aqueles que foram chamados, foram 74 pessoas, olha que impressionante. Viram a Deus, comeram com Deus, ouviram Deus falar com eles, ou seja, experimentaram, vivenciaram experiências com Deus. Mas a palavra nos mostra que de todo aquele povo, daquelas 74 pessoas que foram chamadas, só uma entrar na presença, que foi Moisés. Mas por que Moisés recebeu o convite, a autorização para entrar na presença? Porque Moisés
de todos aqueles que estavam ali tinham seu coração voltado completamente ao Senhor, obedecia completamente ao Senhor, ouvia o que o Senhor dizia a ele e obedecia. Porque diferente de Moisés, o povo que não tinha subido já estava se desviando completamente. Olha só, um pequeno momento em que aquele que representava Deus estava distante deles, fez com que eles se desviassem completamente da presença do Senhor. Enquanto Moisés estava no meio do povo, o povo estava seguindo os mandamentos, seguindo a palavra do Senhor, seguindo as ordenanças. Mas ao primeiro momento que Moisés sai do meio do povo, o povo se desvia. Porque não tinham seu coração, a sua vida alicerçada. Não tinham consigo um relacionamento com Deus. Não tinham reservas, porque não tinham relacionamento. Mas para aqueles que escolheram vivenciar, para aquele que escolheu buscar mais de Deus, ter uma vida de maior intensidade diante do Senhor, a palavra diz que quando ele sai da presença, a glória de Deus, a unção do Senhor estava tão forte sobre a vida dele, ele estava tão cheio da presença, tão cheio da unção de Deus, que o seu rosto resplandecia. Quando ele desceu do monte e chegou no meio do povo, o povo não conseguia olhar diretamente para ele, porque a glória de Deus estava tão forte na vida de Moisés, que aquele povo que estava em pecado, em desobediência, distante de Deus, não conseguia olhar diretamente para ele. Mas todos foram chamados para estarem diante da presença do Senhor. Se todos aquele povo obedecessem como Moisés obedeceu, certamente todos eles teriam entrado na presença, se relacionado mais intimamente com o Senhor, teriam ouvido, assim como Moisés ouviu, os mandamentos que o Senhor tinha para cada um deles, diretamente do próprio Deus. Mas por não aceitarem ter uma vida de relacionamento com Deus, obedecer a sua palavra, não experimentaram, não vivenciaram, não conquistaram reserva para suas vidas. E todo aquele povo que desobedeceu, que não seguiu a palavra, morreu durante a caminhada em direção à promessa. Não entraram na promessa, assim como as virgens imprudentes que não buscaram relacionamento, buscaram reserva, buscaram ter azeite consigo, não entraram no banquete nupcial. Foi igual ao povo do deserto, não entrou na promessa, porque durante a caminhada não se atentaram a ter uma vida de relacionamento com Deus. E foi a mesma coisa com as virgens imprudentes, as insensatas. Não se programaram, não se preocuparam em ter consigo mais e mais azeite, mais e mais unção, mais e mais presença. E aí quando o noivo as viu, falou: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E foi o que Deus falou para aquele povo: olha, nenhum de vocês vão entrar. Só aqueles que obedeceram a minha palavra, que é a geração futura de vocês, que vai experimentar da promessa. Mas não é isso que Deus quer para mim e para tua vida. Deus quer que eu e você entre no casamento, que eu e você adquira a promessa, que eu e você experimente de uma vida de relacionamento com Ele. E que conforme eu e você façamos isso, a gente adquira reserva para que quando vier o dia mau, o tempo de espera, o tempo de tribulação para as nossas vidas, a gente sobreviva. Eu experimentei disso na minha vida. Eu e a Dani, nosso ministério passou por uma grande batalha no ano de 2021. Sofremos uma perseguição tremenda aqui na internet. E enquanto estava vindo a perseguição, enquanto estava vindo as calúnias, as mentiras sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, eu e ela estavam buscando reserva, estavam subindo toda semana no monte, orando todos os dias na nossa casa, buscando todos os dias mais a presença do Senhor. E conforme fazíamos isso, adquiríamos cada vez mais reserva para nossa vida, mais unção, mais azeite. E foi isso que fez com que a gente sobrevivesse esse tempo obscuro no nosso ministério, essa perseguição terrível no nosso ministério. E adquirimos vitória no final de tudo isso. Mas só foi possível porque nós buscamos, nos preparamos, aceitamos o convite de um relacionamento mais íntimo com Deus. E tudo isso só acontece para aqueles que querem de fato viver uma vida de relacionamento com Deus, de caminhada com o Senhor, e não apenas de experiências com Ele. Porque isso passa, meu querido. Mas para aqueles que vivem alinhados com Deus, não importa o vento que vier, a tempestade que vier, as suas casas, a sua vida, o seu ministério vai estar sobre a rocha. A casa que está sobre a rocha, ela não cai, ela não afunda, ela não desaba. E é isso que vai fazer com que eu e você saiamos vitoriosos, para que eu e você tenha sempre a nossa lamparina acesa. É buscar mais e mais a presença do Senhor, e através disso adquirir reservas para as nossas vidas, para que quando vier o dia mau, eu e você sobreviva, resista e saia vitorioso para a glória do Senhor Jesus. O convite à intimidade está sobre todos nós, mas experimentar da vitória, experimentar de experiência com Deus, são para aqueles que aceitaram o convite
a intimidade. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, busca mais o Senhor na tua casa. Ora mais. Não tenha apenas um relacionamento isolado de um dia da tua semana com Deus. Ele nos chamou para ter um relacionamento constante com Ele, diário com Ele. E aí sim, vamos experimentar da boa, da perfeita e da agradável vontade dele sobre as nossas vidas. Então que através desse vídeo você abra os teus olhos, amplie o teu entendimento de que uma vida de vitória com Deus é adquirida por uma vida de constante busca, constante relacionamento e caminhada com Ele. Amém? E é isso que esse vídeo edifica a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.